Vamos, portanto, dar início à reunião, que é uma reunião atípica, não é uma reunião apenas da ACIG, é uma reunião do Conselho das Entidades Patronais, que é das entidades empresariais, que é composta pela ACIG, pela AJORPEN, pela ACOMAC e pela CDL. É uma reunião atípica também porque nós vamos receber hoje um dos candidatos ao cargo de governo do Estado. Na próxima segunda-feira será o outro candidato, hoje o Gelson Melísio, na outra o Mauro Mariani e na seguinte o Décio Lima, que são os três candidatos melhor pontuados nas pesquisas. Queria agradecer muito a presença de todos, de modo especial queria agradecer a presença do presidente da CDL, o Fred, o presidente da JORPEN, o Cochela, como é que é o primeiro nome? Vitor Cochela, e o presidente da COMAC, o Rudy Soares. Antes, queria agradecer de uma maneira muito especial a presença do candidato Gelson Melísio, do candidato a vice na chapa dele, João Paulo Canibim, o candidato ao Senado, Esperidião Amin, e o outro candidato ao Senado, Raimundo Colombo, está a caminho, daqui a pouco vai aparecer aí. A nossa reunião, nós vamos conceder um espaço de até 10 minutos para cá, para a CDL, a JORPEN e a COMAC, apresentarem os seus pleitos específicos. O conjunto das quatro entidades vão apresentar um documento ao candidato Gelson Melísio, o mesmo documento que será entregue aos demais candidatos. Mas antes disso, eu preciso justificar a ausência do presidente Martinelli. Ele está, neste momento, sendo empossado no cargo, na função de cônsul honorário da Itália para Joinville e região, com a presença do embaixador da Itália e do cônsul da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina. O Martinelli sucede nessa função o também membro do nosso Conselho Superior, Moacir Bogo, e para nós casa, é uma satisfação de terem escolhido um e agora outro como membros do nosso Conselho como cônsul honorário da nossa cidade e da nossa região. Dito isto, nós temos aqui todo um roteiro para seguir, mas eu já baguncei o roteiro de saída. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro o Fred vai falar. Eu brinco com o Fred, é o presidente da CDL que mais manda, e por incrível é o que ele manda e a turma obedece, né? Depois fala o presidente da JORPEN, o maior presidente da história da JORPEN, maior em tamanho, presidente. E depois fala o Rudy, que é o presidente da COMAC. Depois nós vamos fazer a leitura do documento que vamos entregar ao candidato, ao governador Gelson e ao seu vice. E por fim, a palavra fica com o candidato ao governador e com quem mais ele deseja que faça uso dela. E ao final, então, abriremos um espaço para perguntas. Os que desejarem questionar ou fazer perguntas ao candidato, por favor, façam saber aqui ao diretor executivo Krelin, para que a gente faça as devidas anotações. Fred, agora é com você por primeiro. Boa noite. Cumprimento o candidato Gelson Melísio, as demais autoridades e também o público aqui presente. Candidato Melísio, o que passo a apresentar a seguir são algumas sugestões de relações às questões importantes para o comércio, para a nossa região e também para a sociedade catarinense em geral. Não visamos uma resposta imediata, mas pedimos que o senhor leve nossa sugestões em documento que lhe entregarei em seguida.
e que possa refletir sobre elas. O que desejamos é que essas ideias contribuam para a solução de questões que afligem os catarinenses. A número 1. Resolução de grandes problemas regionais através de pequenas obras. Criar uma equipe de articulação dentro da estrutura do governo para organizar e executar obras que, a princípio, são de responsabilidade do poder público, mas que pode ser bancada pelas pessoas diretamente beneficiadas. Exemplo: a Lagoa de Barra Velha hoje está poluída, e um pequeno canal com fluxo em apenas uma direção resolveria o problema. O governo não precisa assumir o custo da obra, que pode ser dividido entre os moradores do entorno. O valor ficaria irrisório diante da valorização dos imóveis. Apoiar mudanças no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. Trabalhar para que normas do Estatuto possam ser revistas, principalmente em relação ao desempenho e à avaliação dos profissionais. Que esta seja permanente e não apenas durante o estágio probatório de 2 e 3 anos. Assim como estimular a capacitação dos servidores e premiar os profissionais que se destaquem nos quesitos eficiência, inovação e resolução de problemas dos serviços públicos, resultado em que o processo de progressão da carreira baseado na meritocracia. O objetivo desta proposta é garantir a qualidade dos serviços prestados à população e a eficiência do governo do Estado. Ampliar a transparência política do Poder Legislativo, melhorar ou criar nova plataforma com histórico das leis dos legisladores, dos projetos votados e aprovados. O objetivo é que a população tenha facilidade para acompanhar os trabalhos desenvolvidos por seus representantes e assim tenha ferramenta para cobrar destas ações compatíveis com suas propostas. Ampliar a transparência política do Poder Executivo, aperfeiçoar o portal da transparência através de uma estrutura de busca de apresentação de resultados que seja... eu acho que é isso que eu ia falar, né? É isso mesmo, desculpa. De busca de apresentação de resultados que seja de fácil interpretação da população. O objetivo é o acompanhamento pelo poder, pela sociedade do uso do dinheiro público. Desculpa, eu acho que eu não fui bem claro aqui, mas está no documento ali para o candidato revisar. Eu acho que eu pulei algumas vezes. Apoiar a revisão da legislação ambiental brasileira, buscar alternativas através do amplo diálogo e, se necessário, com mudanças na legislação ambiental, para que o desenvolvimento do país não seja prejudicado em função de regras engessadas que atrasam a concretização de projetos importantes. A proposta é que a legislação seja flexibilizada sem deixar de lado o respeito pelo meio ambiente, porém possibilitando a execução de projetos de forma mais rápida e com um desgaste menor. Uma medida urgente de grande coerência seria retirar a aplicabilidade do Código Florestal nas áreas urbanas. Para tal, podemos criar um Código Ambiental Urbano que normatize a questão ambiental do solo urbano, que é totalmente distinto do rural. Melhorias e manutenção sistemática da estrada Dona Francisca, a segurança dos motoristas, principalmente na serra, que utilizam estas estradas, os acidentes e mortes frequentes no local, a falta de sinalização adequada e obras essenciais como a poda do matagal, as margens da pista e a manutenção da iluminação são fatores que tornam urgente o olhar para esse trecho de malha viária catarinense. Muitas vidas já foram perdidas e muitas famílias catarinenses desfeitas pela falta de condições desta rodovia
buscando segurança para todos que transitam no local. Intensificar as ações do Estado no combate ao contrabando e à pirataria, em especial aumentando a fiscalização às feiras itinerantes, fazendo cumprir a lei das feiras, que passou a valer neste ano em Santa Catarina, mesmo com uma legislação estadual que impõe regras para a realização das famosas feiras do Brás, estas continuam acontecendo em diversas cidades catarinenses. A concorrência desleal causa grandes prejuízos aos comerciantes legalmente estabelecidos, que contribuem com a receita do Estado e são obrigados a arcar com custos de funcionários e suas lojas. E também aos consumidores que adquirem produtos piratas, sem qualidade e não têm direito à troca ou devolução. Apoiar a revisão na legislação de operações de cartão de crédito e débito. O apoio do governo estadual para que haja mudança nas taxas de operações do cartão de débito cobrados de comerciantes. Nossa sugestão é que as taxas sejam fixas a partir de um valor mínimo e que abaixo desse valor adote-se uma taxa percentual. Atualmente, por exemplo, se você que é comerciante receber o pagamento de 50 mil reais, a taxa hoje média é de 1,5%, o comerciante teria um custo de 750 reais e todos os comerciantes acham esse valor muito abusivo. Então a ideia seria que abaixo de R$5 fosse percentual e acima de R$5 que seja um valor fixo. Além disso, hoje o comerciante que banca as compras a prazo, é o comerciante que banca as compras a prazo feitas pelos cartões de crédito, estipulando suas próprias taxas de juros. O resultado é que a concorrência mantém os juros baixos. Mas a intenção de modificar a norma do prazo da compra via cartões de crédito quer torná-la por conta das operadoras de cartão. Isso com certeza vai elevar os juros, vai diminuir a concorrência e, consequentemente, aumentar os juros, prejudicando inclusive a economia brasileira. Precisamos do apoio de nossos representantes para que barrem essas alterações. Isso aqui não está muito claro, mas incentivar a prestação de serviço por estudantes de universidades públicas, propor mudanças na legislação para que os estudantes que cursem universidades públicas estaduais e federais prestem serviço à sociedade quando formados, como forma de retribuir a formação gratuita que receberam. Nossa sugestão é que o número de horas trabalhadas em serviços à comunidade seja o dobro do tempo do curso. Por exemplo, um estudante de medicina formado em uma universidade pública poderia cumprir em um pequeno período semanal as horas que deve prestar como contrapartida. Isto aumentaria o período do tempo que ele ficaria prestando serviço, em um serviço público ou comunitário, enfim, aumentando a disponibilidade de profissionais, especialmente em serviços essenciais. Essa proposta pode oferecer melhor qualidade de vida aos cidadãos e, ao mesmo tempo, uma economia considerável ao Estado. Por último, a duplicação da 280, prioritariamente onde há o gargalo no trânsito, os 11 quilômetros entre o trevo de Itinga e o trevo de Barra do Sul, além do risco de acidente, há o estresse das longas e demoradas filas, principalmente na temporada de verão, o que afasta visitantes e turistas, interferindo negativamente na economia das cidades litorâneas da região e principalmente no desempenho do Porto de São Francisco. Reforço aqui que a ideia apresentada no primeiro item desse documento de sugestões, a duplicação poderia ser executada a partir do trabalho de uma equipe de articulação do governo, que se responsabilizaria pela parceria e divisão dos custos entre prefeituras, portos
e diversas empresas diretamente beneficiadas com a obra. No meu entendimento, seria um exemplo de eficiência da gestão pública com redução de custos divididos em partes e um resultado gigantesco para todos nós. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Fred. Obrigado também por ter se mantido dentro dos 10 minutos. Na sequência, eu passo a palavra para o Vitor Cochella, presidente da Jorpem, para que também, num prazo de até 10 minutos, apresente os pleitos específicos da Jorpem. Olá, boa noite a todos. Candidato Gelson Melísio, candidato Tambim, candidato a mim. Para micro e pequena empresa, a gente tem aqui algumas sugestões de pleito para que possa integrar ao seu rol de ações de governo. Entre eles, a aplicação do programa Juro Zero estadual no mesmo modelo que nós temos para os MEIs. Atualmente, o microempreendedor individual já possui o Juro Zero, isto é, pega um valor financiado, utiliza esse capital no seu negócio para poder fazer render mais dinheiro e ele paga a Juro Zero. Se ele pagar em dia, ele não paga as 2 últimas prestações, o que acaba aliviando bastante no bolso da micro e pequena empresa, né? A alteração do teto do Simples Estadual para 4.800.000, igualando ao valor federal. Isso a gente já vem discutindo, é uma questão que no ano passado aumentou o teto do Simples Nacional, mas só os impostos federais. Os municipais e estaduais ainda estão no limite de 3.600.000, colocando no limite de 4.800.000. Simplificaria principalmente a questão de entrega de documentos, acessórios e tudo mais. A possibilidade de substituição dos equipamentos de emissor de cupom fiscal pelo NFC, pelas MEIs, microempresa e empresa de pequeno porte. Na educação, a gente vê a necessidade de investimentos no ensino médio e técnico de Santa Catarina, que são fontes de formação de mão de obra rápida, para que possa estar gerando riquezas para a nossa cidade, para o nosso estado. Na área de transportes, aqui, a questão da Estrada Dona Francisca, Rita Schmidt, e investimentos em mobilidade urbana da cidade, né? Hoje o trânsito está cada vez mais caótico, eu acredito que a maioria de vocês, para chegar aqui, não foi fácil aí na questão do trânsito. Na questão da segurança, a gente vê todos os anos alguns policiais indo para a reserva, e a gente necessitaria que tivesse sempre complementando, né, colocando policiais no mínimo a mesma quantidade que está saindo e repondo no dia a dia, na ativa. E a questão principal aí, que em nome do Conselho, né, é a questão dos bombeiros voluntários aí, que a gente conversou bastante, vai citar depois. Está no documento único. Está no documento único. Muito obrigado. Ok, presidente da Jorpem, Vitor Cochella. Na sequência, Rudy Soares, presidente da Comac. Minha gente, boa noite. Um prazer para nós estarmos aqui representando a Comac, que é uma entidade associativista. Queremos agradecer ao Gelson Melísio pela presença, os demais candidatos aqui já citados no cerimonial, ao companheiro Francisco Tomasi, que conduziu essa importante reunião. O Conselho das Entidades tem pleitos incomuns estão sendo apresentados ao candidato, e nós da Comac acreditamos e compactuamos com todos, por entendermos a relevância e o significado dessas propostas para a maior cidade do estado e nossa região. Joinville é merecedora dessas ações que estão sendo apresentadas. Contudo, a Comac, FECOMAC,
entidade segmentada e, portanto, tem necessidades particularizadas específicas do setor. Para que possamos localizar nossa entidade, faço aqui um breve relato. Somos integrantes do sistema Anamaco, FECOMAC e ACOMAC, entidades que reúnem 143 mil lojas de material de construção no universo de 270 mil lojas. Representamos 9,1% do PIB brasileiro. Em Santa Catarina, o nosso segmento é composto por 8.500 lojas, segundo pesquisa da FEComércio 2017. O nosso setor, nos últimos anos, senhores candidatos, tem sofrido queda drástica nas vendas e alguns cenários contribuem para essa situação. Entretanto, iremos nos ater a dois, que influenciam diretamente os negócios do varejo de material de construção, e proporemos ações que possam ser integradas no plano de governo do próximo Executivo do Estado de Santa Catarina. A primeira delas é a renovação da cesta básica do material de construção. No Brasil, existem mais de 100 milhões de residências instáveis por conta do uso e desgaste natural que precisam de manutenção ao longo dos anos. É prioritário que as pequenas compras sejam estimuladas, senhor candidato, visto que o mercado da construção civil está ativo nas reformas e reparos. Esta, então, seria uma forma de motivar os consumidores e os lojistas. Portanto, há necessidade de se criar ferramentas ou estímulos para que as lojas de pequeno e médio porte possam incrementar suas vendas. Destacamos que o governo do Estado de Santa Catarina, em 2006, visando incrementar as vendas de material de construção, criou a Lei 13.841, que dispunha sobre a redução do ICMS, com a criação de uma lista de mercadorias integrante da cesta básica da construção civil. Esta lei ainda continua em vigor. Reafirmamos que, neste período, houve uma crescente aceleração no mercado, provocando impacto de crescimento na arrecadação na época, o setor de 3,8 para 4,2, mesmo havendo a diminuição na alíquota. Nossa proposição, para que faça parte do seu plano de governo, a criação de uma nova lei dentro destes princípios, reduzindo a alíquota de 12% para 8%, ou seja, para que o setor do varejo de material de construção atenda ao crescimento da demanda com alíquotas adequadas. E, para tanto, nós estamos anexando ao documento uma relação destas mercadorias. Na segunda, senhor candidato, nós propomos o seguinte: nesta proposta, queremos relatar como ocorre o processo de substituição tributária no Estado de Santa Catarina atualmente. Não existe para nós equidade na cobrança desse tributo. São dois os momentos em que o produto é comercializado. O sistema de mercado tradicional é o produto sair da indústria ou do distribuidor para a revenda e desta para o consumidor final. Neste processo, além dos tributos normais que são recolhidos, também existe pelo fornecedor, o lojista, a cobrança da AST. Na segunda composição, é quando o produto sai diretamente da indústria ou distribuidor para o consumidor, o que nós entendemos ser venda direta. Ocorre nesta tramitação uma distorção de cobrança de valores e uma fuga de receita para o Estado e para o município, além de uma oneração à revenda, em comparação com a venda direta. O comerciante é taxado por uma tributação, a venda direta não. Como a venda direta está afetando drasticamente o setor, queremos registrar alguns números que consideramos importantes.
nos últimos anos, naturalmente existe a crise presente, fecharam no estado centenas de lojas de material de construção. Na nossa grande região, fecharam 72 lojas. E nos últimos 15 meses, 31 lojas. Isso prova que, além da crise, a venda direta é extremamente danosa, pois tira do comerciante a possibilidade de venda ao consumidor final, com perda de receita, emprego e rendas. Finalizando, para que o processo fique equilibrado e de forma justa, deverá ser cobrado o tributo quando ocorrer a venda direta, resgatando assim a cadeia indústria, distribuidor, logístico. Muito obrigado. Ok, Ruth Soares, presidente da Comac, muito obrigado, parabéns aos três por se terem respeitado o horário. Até ganhamos um tempinho. Nós temos agora, eu vou pedir para o diretor executivo fazer a leitura do documento das 4 entidades. Esse é um documento produzido a muitas mãos, ele é fruto de muitas conversas, muitas reuniões, e contemplam os temas macro que mais angustiam a comunidade joinvilense no entender das 4 entidades. Há mais, não são só esses, mas também a gente não quis ser muito indelicado com o nosso visitante, estamos solicitando até meio que modestamente. Eu peço então que o Marcos Grelli faça a leitura do documento produzido pelas 4 entidades, que será entregue agora, na sequência, ao candidato Gelson Merizio, e documento semelhante será entregue também ao candidato Mauro Mariani e ao candidato Décio Lima. Pois não, leio aqui, manifesto aos candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina, mandato 2019-2022. O Conselho das Entidades Empresariais de Joinville, composto por ACIG, ACOMAC, AJORPEN e CDL, manifesta aos candidatos seus macropleitos, compromissando os candidatos, se eleitos forem, com as causas da cidade, especialmente, primeiro item, ter Joinville no primeiro escalão do governo, na titularidade das secretarias de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Segundo, investir em infraestrutura, mobilidade no município para atualizar o projeto executivo de duplicação da SC 108, a rodovia Hans-Dieter Schmidt e Edgar Meister, acesso ao Distrito Industrial de Joinville, e executar a obra de duplicação nos próximos 2 anos. B. Destinar recursos do Estado para a duplicação dos acessos a Joinville via BR-101, quais sejam Rua Otokar Derfel e Rua Almirante Jaciguai, nos próximos 4 anos. C. Estadualizar toda a Rua Dona Francisca, em continuidade à SC 418, assumindo as obras de pavimentação e manutenção da rodovia a partir do 1º ano de mandato. Segundo tópico, assumir uma solução definitiva para a atuação dos bombeiros voluntários no Estado, com inclusão de verba orçamentária para a BVESC e não permitir a realização de dupla fiscalização pelos bombeiros militares. Novo tópico, comprometer-se com o Hospital Municipal São José, assumindo a folha de pagamento da autarquia, que atende toda a região norte e nordeste do Estado. Por último, comprometer-se com a melhoria do sistema penitenciário da cidade, diga-se aumento de vagas, estabelecimento para cumprimento do regime semiaberto e unidades femininas para menores infratores, evitando o prende e solta, motivado pela falta de estabelecimento prisional adequado aos regimes determinados pelo Poder Judiciário. Joinville, 17 de setembro de 2018, assinam as entidades
Tarcísio João, Joaquim Martinelli, Apumac, Rude Soares, Ajopelo, Victor Cochella, CDL, Frederico Cardoso dos Santos. Muito bem. Esse é o documento. Eu pediria que os presidentes das entidades se posicionassem mais à frente, junto com o governador, o vice-governador, o senador, para que... Essa parte já deu por cada eleição. Vai, por enquanto. Mas vamos fazer a entrega e ali para bater a fotografia que compromete um pouco mais. Presente. Vai lá, Rony, divide um pouco. O barco não vira ainda. Não, Fred. Olha, vamos fazer a entrega. Depois nós vamos ter uma fotografia. Ah, por favor. Todo mundo para foto. Não vai ser por falta de foto. Já quer a resposta mesmo? Agora vem a parte mais difícil. Vamos lá. O candidato acaba de assinar o recebimento do pleito e pela reação acho que não se assustou tanto. Vamos então agora à parte mais difícil, que é ouvir, mais difícil do ponto de vista dele, que vai ter que se comprometer, que é ouvir o candidato ao governo do Estado, já pode fazer da onde quiser. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Eu devo então, do amigo Marcelo Tomasi, presidente da CIG, cumprimentar toda a diretoria que oportuniza esse espaço tão importante para podermos aprofundar os temas que são relevantes para Joinville e para Santa Catarina. Registrar, também agradecer a oportunidade de poder ouvir as propostas e sugestões do Fred, nosso presidente do CDL, do Vitor, do Jorge, do Rude, da Comac, dizer que todas elas serão analisadas e respondidas ainda antes da eleição, para que seja muito clara a nossa postura com relação às colocações feitas e que serão levadas em alta conta. Eu também, cumprimentando a Esther, que é a esposa do querido amigo Nino Kenny, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e já inicio nesse cumprimento também fazendo um registro que você já deve ter acompanhado os nossos programas de televisão, mas é sempre importante ser ratificado. Nos 5 anos em que presidi a Assembleia, desde que assumi pela primeira vez, 50% de todas as funções de chefia da Assembleia eram exercidas por mulheres. E todas as principais. Também será assim no governo. A partir de janeiro, no mínimo 50% de todas as funções de chefia serão exercidas por mulheres e as principais também serão por mulheres, por uma convicção que eu tenho de que a oxigenação do processo administrativo, partidário, político, será muito mais rápida se nós tivermos as mulheres um incentivo à participação. Por isso, a pessoa do Esther faça esse registro a todas e a todos que estão presentes aqui. E para ser um pouco sucinto, até porque depois nós temos perguntas e posso, nas perguntas, aprofundar também
minhas considerações, mas me parece importante fazer um breve relato da situação econômica do Estado, até porque, pela carta que depois eu vou ler, também pelas cartas feitas aqui pelas entidades, especialmente o resumo das entidades representadas, pressupõe-se que haja por parte do Estado recursos para realizá-las. Porque o que não pode mais acontecer, e para mim isso é algo absolutamente necessário, e a minha origem é igual a de vocês, eu também já fui presidente da Associação Comercial, já fui presidente da Federação das Associações Comerciais, convivi aqui em Joinville nos 4 anos em que fui presidente da FACISC, presidente do SEBRAE, quase que semanalmente, com os principais empresários, com as pessoas mais próximas aqui de Joinville, construí amizades que perduram até hoje, está aqui o Ninfo, o Vante e tantos outros, que com muito carinho eu aprendi a conhecer e a continuar preservando estas amizades, preservando esta harmonia. O Estado de Santa Catarina ultrapassou, nos anos de 2015 e 2016, junto com o Brasil, a maior crise econômica da nossa história. No entanto, diferente de outros estados, nós tomamos uma decisão: não aumentar impostos sob nenhum pretexto e preservar os salários dos servidores públicos como patrimônio deveria e deve ser feito. Por isso mesmo, podemos ter a condição de virmos aqui hoje, eu e o João Paulo Canubim, que é meu candidato a vice-governador da nossa chapa, ex-prefeito de Blumenau, reeleito no segundo mandato com mais de 70% dos votos, acompanhado do Espiridião Amin, que é nosso candidato a senador, e do senador Raimundo Colombo, candidato, que já vai chegar, ficou preso no acidente de trânsito aqui na 101, mas já está chegando. Sobre eles eu quero depois ratificar a importância e a relevância que tem para Santa Catarina a missão que eles vão executar em Brasília. Mas esse conjunto de iniciativas nos permitiu que nós, ultrapassando o ápice da crise sem aumentar impostos, possamos iniciar essa retomada que esperamos a partir de janeiro aconteça, com um crescimento superior à média nacional. No ano passado, o PIB brasileiro cresceu um pouquinho mais do que 1%, 1,5%, nós crescemos 4%. E demonstra claramente que já no ano passado houve uma recuperação, embora ainda tímida, mas houve uma recuperação da atividade econômica. E nós acreditamos firmemente que essa recuperação vai acontecer a partir do ano que vem, e os números que nós iremos apresentar de Santa Catarina serão absolutamente diferentes e melhores do que os números nacionais. Agora, isso é projeção para o futuro. O que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? Não basta apenas esperarmos que as coisas aconteçam, e também não basta olharmos para trás e constatarmos que nós temos hoje o melhor estado no Brasil em quase todos os indicadores. Portanto, não há que se olhar para trás e criticar as gestões que passaram. Primeiro, que não serve para nada. Segundo, que ele não é justo, porque muitas ações foram feitas. Na minha visão, a principal delas foi essa transição de crise sem diminuir a nossa competitividade. Agora, se nós temos um processo onde nós temos uma previsão de crescimento econômico e nós temos uma necessidade de rompimento do modelo, que é isso que ocorre, os mesmos instrumentos que nos trouxeram até aqui, especialmente nos deram esta condição, não nos levarão para o futuro. Quem não tomou essa decisão, nós temos que tomar agora, no meu caso do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, quebrar. E nós não podemos permitir isso ocorra no Estado daqui a 10 anos. Por isso mesmo, fazer um profundo rompimento de modelo administrativo, com redução drástica de processos administrativos, trazendo a tecnologia para dentro de todos os setores. Quando fui presidente da Assembleia, eu reduzi de 828 cargos efetivos para 394, mostrando que é possível com cargos efetivos. No Estado não pode ser diferente. Nós ainda temos como exemplo 108 departamentos de recursos humanos para um empregador. Nós temos um processo de organização administrativa que é representado pelas regionais que não se sustentam mais. Não é apenas extinguir as regionais que serão extintas no dia 1º com absoluta certeza. É extinguir o que elas significam. Estado com pouca tecnologia da administração aplicada ao processo administrativo. Aliás, o serviço público é o mais reticente em trazer tecnologia ao processo de gestão. Nós temos indústrias 4.0 inúmeras aqui em Joinville. Nós temos um Estado que ainda é 1.0 em quase todos os setores de gestão, especialmente da saúde, da segurança pública e assim por diante. Isso é um problema, mas é uma solução. Se existe
a tecnologia é disponível, especialmente em Santa Catarina, que é berço de grandes iniciativas. E há uma disposição política de enfrentar algo que parece simples, mas não é. Porque nós vamos extinguir 1.200 dos 1.400 cargos comissionados. Isso pressupõe uma absoluta quebra de paradigma de participação de partidos políticos e parlamentares na composição do governo. E não é simples para ser feito, mas precisa ser feito, e nós faremos. Seria mais fácil falarmos disso depois da eleição, mas não seria justo com aqueles que teriam uma ilusão não atendida. É evidente que 1.200 cargos comissionados, uma expectativa de 10 para cada função, teria 10 mil cabos eleitorais a mais na rua trabalhando. Mas não seria justo nem correto e nem possível de ser feito, porque janeiro é logo ali. Para nós implementarmos na plenitude a quebra de modelo, há que falar a verdade. E esta eleição tem essa característica, está permitindo que nós possamos discutir temas difíceis, complexos, ao menos de minha parte estou fazendo isso, e poder, falando com absoluta clareza, com absoluta correção, criar as condições para que a partir de janeiro se possa subir na plenitude das convicções que foram tratadas na eleição. O debate que foi aprofundado. Por isso mesmo, quem escolher como candidato a governador, junto comigo, com o João Paulo, vão estar escolhendo também a grande prioridade para os próximos 3 anos. E ela se chama segurança pública. A educação é relevante, é extremamente importante, a saúde é extremamente importante, a infraestrutura é necessária. Agora, um Estado que você tem que desviar a rota de ir para casa para o trabalho, e vice-versa, você perdeu a liberdade. E nós não podemos concordar em permitir que isso aconteça e que se deteriore ainda mais. O Rio Grande do Sul, que é aqui, bem próximo, a cidade de Porto Alegre já tem mais homicídios proporcionalmente que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já perdeu completamente o controle. O que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro é a sociedade decidir que esta é a prioridade. Por isso mesmo é um debate aprofundado, claro, com números, e também, falando a verdade, porque se discurso vai ter uma prioridade, tem que ter recurso. Porque prioridade sem recurso é só discurso. Então, quando você estabelece, eu falo 3 anos, porque eu acredito que em 3 anos é possível, com o fechamento das fronteiras, com a fiscalização efetiva nas fronteiras, com 5 mil policiais que nós queremos trazer de volta da reserva. Por que da reserva? Porque eles aposentaram cedo, têm disposição física, têm vitalidade para exercer a função. Está chegando o governador Raimundo Colombo, esse governador estava atrapalhado no trânsito. Nossa imobilidade. Se nós pudermos trazer esses 5 mil policiais de volta, primeiro uma academia de um policial, além de custar R$80 mil por cada policial, porque ela demora 11 meses para ser feita. Nos últimos 7 anos, nós tivemos um grande número de contratação de novos policiais, só que as aposentadorias quase consumiram todo o esforço dessa ampliação. Para nós passarmos de 10 para 15 mil, que é o que nós queremos fazer, a convocação da reserva, e a própria nome diz reserva, é porque pode ser convocado, senão seria reformado, que está nativo de forma definitiva. É possível, nós já estudamos, já alinhavamos com a categoria e nós vamos implementar. Destes 5 mil, primeiro ano, serão todos efetivados em Joinville. E junto com 2 bilhões que pretendemos investir em tecnologia. E aí, para onde é que vem o dinheiro? Todo o aumento de receita, além da inflação, todos os artigos que serão realizados nesse período, a prioridade primeira será a segurança pública, para que nós possamos fazer um enfrentamento muito duro com as facções, com o crime organizado, e mostrar claramente que o Estado tem ferramentas para reagir. O Estado não é só o governo ou a polícia, é o prefeito, é o vereador, é o juiz, é o promotor, é a sociedade a reagir. Não tenho dúvida que este é o grande caminho que nós precisamos enfrentar, porque isso representa investimento em turismo. Nós temos sempre reclamado que falta infraestrutura turística. Agora vamos encontrar 10 destinos do mundo com as mesmas belezas naturais que as nossas, com 1/3 da nossa infraestrutura e tem 5 vezes mais turistas. O que é que eles têm de diferente? Segurança pública. Essa tem que ser a nossa marca nos próximos 4 anos, e sobre isso nós trabalharemos do primeiro ao último dia, com o apoio da sociedade, porque, como eu disse, se eu for escolhido, também será escolhido a prioridade absoluta. Nós também precisamos voltar a investir em infraestrutura, e falo voltar, porque nós tivemos agora em 2017, 2018, uma pequena redução do fluxo de investimentos em função da crise que se abateu. Para que isso ocorra, nós primeiro temos que falar a verdade com relação à situação do governo. E lamento muito, sinceramente, ver o atual governador e alguns meios de comunicação dizer que o Estado está quebrado.
além de um desserviço, porque quem quer vender o cavalo tem que falar bem dele, além de ser um desserviço, não é verdade. O resultado primário das contas de Santa Catarina nos últimos 15 anos foi positivo. Já como uma empresa, se você arrecada menos do que tem para pagar com despesa corrente, você está com uma empresa quebrada ou um estado quebrado. Nós tivemos 15 anos de resultado primário positivo. Portanto, não há de falar em empresa quebrada. Ah, mas não tem capacidade para investimento, é muito pequena a sua produção. Isso é verdade. É verdade por quê? Porque nós temos 3 ou 4 anos com praticamente pouco crescimento econômico, e nós temos todo o processo de julgamento que eu falei antes, que pode, precisa e deve ser feito. Agora, o Tesouro Nacional diz que as regras para concessão de financiamento de longo prazo, o Estado só pode ter 200% da sua receita líquida comprometida. São Paulo tem 173%, nós temos 43%. Portanto, nós temos 5 vezes a nossa capacidade de endividamento de longo prazo para ser feito. O que nós não temos hoje é geração de caixa no dia a dia, no caixa corrente para fazer o pagamento. Agora, como é que uma empresa faz? Que o governo pode ser tratado de forma diferente. Ela constrói bons projetos, busca uma alavancagem, com estrutura financeira bem construída, onde o novo negócio, o novo empreendimento vai gerar crescimento econômico, e esse crescimento econômico se transforma em pagamento, no financiamento. Toda empresa faz isso, e o Estado tem que fazer. O diferencial é que nós não poderemos ter obras com prioridade social, terão que ser obras com prioridade econômica. O que é obra com prioridade econômica? Se você passa lá numa obra do Oeste, um contorno viário, mas não vai passar 1.000 carros por mês, e uma aqui em Joinville, ou Blumenau, ou Navegantes, passa 10.000 carros por mês, aqueles 1.000 não pagam o investimento. Agora, os 10.000 aqui, em termos de competitividade, de resultado, um acréscimo de financiamento, vai pagar. Por isso mesmo, nós, há mais de um ano, junto com técnicos, estamos aprofundando um processo que será feito já no começo do ano. Nós vamos capitalizar as instituições de fomento, ou BRE ou BATES, nós estamos vendo qual é a mais atrativa do ponto de vista de organização do Estado, para que de cada R$1, nós imaginamos, com ativos do Estado, integralizar 1 bilhão imediatamente, para que esse 1 bilhão alavanque 11. A regra é essa, para cada um, o patrimônio líquido aumentado, alavanca 11 bilhões, nos quais nós queremos fazer metade do setor privado, para que haja ativação da economia de uma forma muito rápida, especialmente das pequenas empresas, e o restante para ser feito em projetos de infraestrutura com viabilidade econômica sustentável ao longo do tempo, em parcerias com as prefeituras. Porque, vamos ser claros, além dos compromissos que eu vou ler aqui na carta, Joinville precisa de 500 milhões de investimento em infraestrutura, especialmente em asfalto aos bairros, de construção de viadutos, de construção de equipamentos relevantes. Isso, com o caixa corrente, é muito difícil de ser feito. Também não pode ser só o Estado, tem que ser uma construção que se faça entre prefeitura, governo, e que se tenha, lá em Brasília, e agora quero aproveitar que chegou o ex-governador Raimundo Colombo, também está aqui, o ex-governador Esperidião a mim, para dizer da relevância e da importância que tem nos elegemos 2 ex-governadores para exercerem a função em Brasília. Eles terão uma missão absolutamente necessária para que nós possamos buscar o nosso direito. Só de débito deles, crédito nosso, na questão do extrateto da saúde, nós temos 2 bilhões e 900 milhões para receber. Nós temos a duplicação da BR-470, nós temos a 280, nós temos a renegociação das dívidas que tem que ser constante. Nós temos um processo que precisa de peso político para, no início de um novo ciclo em Brasília, que vai acontecer, independente de quem seja o próximo presidente, mas ele vai acontecer, nós possamos ter peso na negociação e invertermos algo que é extremamente prejudicial ao Estado. Nós somos o 6º arrecadador de impostos e o 22º em retorno de recursos federais para Santa Catarina. Para que isso mude, nós precisaremos de uma representação forte da Câmara Federal e também de 2 senadores com o peso de 2 ex-governadores que conhecem o outro lado do balcão. Por isso mesmo, eles fizeram 2 jornais mostrando aqui que já fizeram em Joinville, depois será distribuído, alguns já foram, para mostrar o trabalho feito e o compromisso futuro com Joinville e com as questões que aqui estão postas. Falando agora um pouco especificamente de Joinville. Eu tenho dialogado muito com os empresários antes de começar a campanha e depois que ela iniciou. Eu quero falar com toda a sinceridade para vocês que eu me sinto muito bem em Joinville. Convivi, como eu disse, por 4 anos com o presidente da Facis, com o presidente do Sebrae, construí amizades sólidas que perduram há mais de 20 anos com muitas pessoas,
O próprio prefeito dele, embora não seja do meu partido, foi padrinho do meu casamento em 1987. Então, eu tenho uma relação muito profunda aqui com o Joinville e nesse ambiente, especialmente, me sinto em casa para poder dizer duas coisas. Primeiro, que as pessoas que me conhecem, aqueles que me conhecem vão conhecer, eu tenho um patrimônio que desse não abre mão, é cumprimento da palavra. Eu fui eleito 3 vezes presidente da Assembleia, as 3 vezes por unanimidade, os 40 deputados. Nunca permiti que uma função administrativa fosse indicada por parlamentar. Isso foi possível exatamente por essa retidão de propósito, essa retidão de fazer aquilo que pode ser feito, falar aquilo que pode ser feito e cumprir o que se fala. Por isso, quando eu trago junto com o João Paulo Pelovin, com o Avaldo Esperidião a mim, do Raquel Colombo, uma carta para Joinville, essa carta não será uma peça de campanha feita a revelia em todos os outros municípios. Ela é única. Ela só existirá em Joinville. Joinville é uma cidade única, tem situações únicas. O caso do São José é um fato específico, que é injusto a forma como é tratado. O São José é o único hospital municipal que atende a demanda de alta complexidade regional, e vem assim historicamente. Nós assumirmos a folha do São José com os parâmetros de eficiência que serão exigidos e cobrados, significa que nós devolvermos à Prefeitura a condição de parceria nas obras que serão executadas, das desapropriações, do fato de poder ter a Prefeitura a capacidade de retomada de investir, porque um município que consome 43% com saúde, de fato, tem muita dificuldade para exercer a sua missão, que é as obras de dentro da cidade, da infraestrutura da cidade. Essa carta que está apresentada, ela apresenta 5 grandes eixos. Eu não vou ler todos, mas vou ler os tópicos. O primeiro dele é incluir Joinville no centro das decisões do governo, que é um dos pleitos feitos aqui pela CIG, e por isso mesmo nós estamos assumindo o compromisso de que o secretário de Infraestrutura e o secretário de Desenvolvimento Econômico terá sob a sua ordem todo o sistema ambiental. Aliás, quero fazer um parênteses para dizer para vocês 2 coisas. Primeiro, o grande investimento que nós faremos no próximo ano será em reestruturar o Instituto do Meio Ambiente, com mais pessoal, com mais técnico. Será o único órgão administrativo que vai crescer. Nós temos hoje, parados nas gavetas dos órgãos ambientais, mais de 70 bilhões de projetos de investimento, já com recursos assegurados em Santa Catarina. Esse é um patrimônio que tem que ser tratado com a prioridade que ele merece. Técnicos, estrutura, cobrança efetiva, para que nós não diminuamos a rigidez do licenciamento, mas sim a eficiência na resposta e no tempo. Dos 70 bilhões, pode ser que 30, 40 sejam negados, mas tem que ter prazo para que isso ocorra, rapidez e segurança jurídica para que haja um ambiente empreendedor efetivo e, por consequência, você possa incluir. O capital se move, se não tem aquele empreendimento, vai se mover para outro. É da nossa iniciativa que isso for. Por isso mesmo, anunciar que os 2 secretários são de Joinville, fazendo uma ressalva, fiz ao presidente da CIG, João Martinelli, e faço também ao Moacir. Nós precisamos montar um governo muito enxuto. Serão apenas 10 secretarias, ao invés das que nós temos hoje, 10 apenas. Das 10, as 2 principais, na minha visão, são essas 2. E para que elas sejam ocupadas dentro do critério que nós precisamos, ela tem que ser feita por pessoas absolutamente comprometidas e com missão. Porque todos sabem que o salário de secretário, ninguém vai sair de Joinville para assumir o cargo de secretário de Estado pela remuneração que é baixa. Há que você tem uma missão de primeiro escalão, uma missão de quem deseja servir o Estado e servir a Joinville. Eu tenho absoluta certeza que a CIG e as demais entidades vão convencer 2 nomes de Joinville que tenham essas prerrogativas para exercerem uma missão junto conosco lá em Florianópolis. Também assumir a folha do São José nos parâmetros de competência que nós vamos, juntamente com o Hospital de Felipe, ampliar imediatamente o efetivo da Polícia Militar em 1.000 policiais. Por que eu falo em 1.000 policiais em Joinville? Porque nós vamos continuar com os concursos e com as academias que normalmente formam 800, 900 por ano. Agora, esses 5.000 policiais que estão nas reservas, eles estão sediados exatamente nos polos de maior população. Joinville, Florianópolis, Blumenau. Então, desses 5.000, 1.000 virão para Joinville, para que nós possamos imediatamente fazer esse processo
de ampliação da segurança que vai ser associado também ao monitoramento muito efetivo no que diz respeito às ações de Joinville. Investir na infraestrutura viária da região. E aqui eu vou citar porque é importante fazê-lo, até porque senão fica muito vazio. Investir em infraestrutura fica fácil para fazer. Nós vamos fazer a duplicação da Hans Schmidt com a Edgar Meister, o elevado da confluência com a Dona Francisca, a implantação da Avenida Almirante Jaciguai, até a ligação com a BR-101, a duplicação da rua Oktoberburger. Essas obras são realizadas com recurso do novo programa que eu citei há pouco, do RDF. Então, nós temos uma decisão tomada, um caminho de recursos para ser viabilizado. Às vezes você constrói da fumaça e nem terreno na luz, isso aqui ser mais pouco, esse é o caminho. E também vamos garantir a preservação de dois importantes símbolos de Joinville, os bombeiros voluntários e a escola do Balé Bolshoi. Garantir de que forma? Na questão do bombeiro, primeiro juntos com a CIG, as entidades locais e os bombeiros, evidentemente, construímos a questão jurídica que está pendente do Brasil. E a decisão administrativa, essa já está tomada e será vertical. Não haverá mais concorrência de bombeiro militar com bombeiro voluntário em Joinville. Isso é uma decisão e um compromisso assumido. Com a Escola Técnica Bolshoi, ela é um patrimônio de Santa Catarina, não é de Joinville. Nós temos que tratar como tal e construirmos um financiamento que perdure independente do tempo que ela existiu. E a carta ficou defasada, porque se fosse hoje, ele incluiria um terceiro item, vou fazer um adendo aqui à mão, porque eu quero assumir um compromisso, está aqui o Riso, lá da Tupi, eu estive com ele brevemente à tarde, já estive na questão que passou, eu associaria ao terceiro patrimônio, que é a alma do Joinville, além do Bolshoi e dos bombeiros, que é a nossa escola técnica do PI, e em nenhuma hipótese, juntos, nós permitiremos que ela deixe de atuar. Se será desapropriado os ativos, se será... Esse é o compromisso que assumo para que nós construamos juntos a solução, com o menor custo e a menor dor possível, mas com a decisão tomada, que já deve ser de Joinville, de que em nenhuma hipótese ela vai correr risco da sua continuidade. E quero, por fim, para não alongar, permitir que todos possam também perguntar e que eu possa responder, assumir o compromisso de presença em Joinville. De presença na CIG, onde me sinto em casa, de presença na cidade, por uma questão que nós enaltecermos esta vocação empreendedora do Joinville. Nós temos aqui cases mundiais, de líderes mundiais em produção de produtos que são extremamente competitivos em âmbito mundial. Trazer isso de um formato que permita evoluirmos em ações, como o João Paulo Pedolino fez lá em Blumenau, uma escola construída no seu governo, que formava técnicos em tecnologia, que já formou 4.000 jovens, fazendo de Blumenau um dos grandes polos de tecnologia de Santa Catarina. Construirmos processos como esse, associados ao processo privado, recentemente estivemos lá no Pirim, vendo uma grande iniciativa que tem que ser apoiada e incentivada. Agora, estar presente para fazer de Joinville a construção de modelos para Santa Catarina e com a resposta, com uma relação absolutamente verdadeira e sincera. Para isso, quero pedir àqueles que puderem, e compreendo, como o João Paulo também compreende, que o Raimundo, claramente as questões locais, regionais, mas pedir um apoio, uma ajuda. Nós temos pouco mais de 15 dias para o primeiro turno, e provavelmente depois no segundo turno, rápido, serão apenas 20 dias, para que nós possamos, a partir de janeiro, aquele que foi escolhido, exercer a missão de governar um Estado que, como eu já disse, é o melhor do Brasil, mas que tem grandes desafios pela frente. E quem for eleger governador, não vai eleger um chorão para ficar falando dos seus problemas e das suas dificuldades. Nós temos que enfrentar os problemas. Isso é o mesmo que um médico no hospital, no pronto-socorro, ele tem um respirador artificial e uma máquina e chega a 6 pessoas acidentadas que precisam de atendimento. Ele não pode ficar se queixando da falta de equipamento. Ele tem que ser ágil, correto, e fazer um serviço da melhor forma possível, com as condições que tem, para apresentar àqueles pacientes um resultado melhor, com menos dor, com mais vida salva. O governo não pode ser diferente. Nós temos que ter transparência nos processos. E ainda o senhor me perguntava aqui qual é que seria a postura com relação à corrupção. Para mim não há dois, só tem um. É a transparência.
Deixar todos os processos, e a minha avó já dizia, que não há detergente melhor do que a luz do sol. Deixar todos os processos à disposição dos portais de transparência, para que seja fiscalizado, acompanhado e cobrado. Porque existem muitas pessoas envolvidas no governo. E onde as pessoas trabalham, é possível que se construam desvios de conduta que tem que ser corrigido o mais rapidamente possível. A melhor forma de fazer é com transparência absoluta dos processos e com a ajuda da sociedade. É isso que eu espero de todos os segmentos, do Ministério Público, das câmaras de vereadores, dos portais, das entidades que queiram dessa forma fazer. E também agradecer, Moacir, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui, de colocar à disposição para as perguntas. Como eu disse no princípio, eu acho muito curto o período eleitoral. Os debates que nós temos, eles ficam superficiais para temas de infraestrutura, para temas de Estado, de contas públicas, para se fazer em 40 dias. Eu comecei um ano antes a fazer 21 sabatinas, tinha um formato semelhante a esse, onde eram convidando 10 entidades, 10 jornalistas, com transmissão ao vivo nas redes sociais, sem nenhuma edição, e tratando de todos os temas com profundidade, muita dificuldade em superar alguns deles, porque são polêmicos e sempre contrariam alguns interesses, mas o fizemos para que o debate fosse mais construtivo e mais aprofundado. E fazer agora na eleição aquilo que é um exercício da democracia. Nos expormos à plenitude, o eleitor terá nessa eleição muita informação da vida pregressa dos candidatos, das convicções de cada um, das pretensões de cada um, com uma ressalva. Há que se dizer como e quando vai ser feito, porque só a promessa vazia não serve para nada. Eu quero fugir delas em todos os pontos, para que nós possamos ter uma relação verdadeira, de cobrança efetiva, e que os compromissos e a carta que eu assino e entrego aqui hoje, quero deixar de uma forma muito humilde, mas também muito sincera. Nenhum outro governador assumiu tantos compromissos de ordem econômica e efetiva quanto os que estão propostos na carta que nós estamos apresentando. Com todo o respeito ao passado, com todo o respeito às pessoas, inclusive quero daqui, mas estamos sendo corajosos, definidos e, acima de tudo, porque escolhemos Joinville como uma cidade única para fazer uma única carta com compromissos efetivos por respeitar a história da cidade, a sua importância e a relevância das pessoas que a administram, seja no setor privado, seja no setor público. Muito obrigado, estou à disposição para responder as perguntas. Se você quiser se acomodar aqui, já que ficou tanto tempo em pé, queria, em nome das entidades, agradecer a participação de todos, de modo especial agora do candidato Gelson Melício, enaltecer a sua coragem, assumir compromissos importantes num grupo de 10 secretarias de Estado, destinar 2 a Joinville, isso quer dizer que 20%, não sei se Joinville... No mínimo. Mas se der o 20, já está, e sendo essas 10 secretarias, já está de bom tamanho. Mas eu queria também corrigir uma injustiça que eu cometi. Aqui eu tinha visto o senador Geraldo Ottoff, mas eu não fiz a citação da sua presença, senador, porque eu acabei me atrapalhando aqui com o protocolo, seja bem-vindo. E registrar também, embora isso já tenha sido feito, a presença do candidato ex-governador Raimundo Colombo. A partir de agora, os que desejarem, já temos inscritos, começamos pelo diretor de Relações com o Associado, Renato Feres, e os que desejarem se manifestar, por favor, façam um sinal aqui ao diretor executivo para que a gente possa ir chamando na medida em que cada um se inscreve. Não vi o Mário B, Mário? Mário B, que é o perguntador principal da casa, como diz o presidente Martinelli, o perguntador mora? Já teve que sair. Renato Feres. Olá, presidente. Eu vou pedir desculpa
deputado e candidato Meirelles, o senhor colocou muito claro, de forma cristalina. Eu gostaria, se for permitido, fazer uma pergunta para o governador Amin. E peço também desculpa ao governador Raimundo, porque a pergunta ela é um pouco voltada à estratégia de Brasil e o governador Amin está na Câmara, se faz presente lá. Então, eu acho que vai nos ajudar, como entidade de classe, como empresários que somos aqui, poder planejar o nosso negócio para os próximos anos. A gente teve aqui, governador Amin, alguns meses atrás, a equipe do Bradesco, na figura do seu presidente, o seu economista-chefe, e a postura que eles adotaram aqui, o discurso foi de que o Brasil, independentemente de quem entrasse para o seu comando, seja esquerda, direita ou extrema-direita, de que as reformas que o Brasil tanto precisa e que são fundamentais, elas seriam executadas, independente de quem ali estivesse, porque se não acontecer essas reformas, a pessoa que ali estivesse no comando cairia ou alguma coisa assim, porque o país não aguenta muito mais tempo. Então, mais uma vez, eu peço desculpa aos dois, mas como deputado que se faz presente ali, possivelmente como futuro governador, como futuro senador, perdão, como se mostram aí nas pesquisas, eu queria um pouco da opinião do que vai ser com relação às reformas que tanto a gente necessita para os próximos anos. Eu acho que a sua pergunta, ela complementa o que nós ouvimos do nosso candidato a governador. Eu gostaria de compartilhar a resposta com o nosso candidato a senador, Raimundo Colombo, não porque eu não vou responder, mas acho que ele, que também foi senador, já foi senador, como eu, e mais recentemente governou o Estado, sabe, como frisou o nosso candidato Meirelles, o quanto nós dependeremos do cenário nacional para ter um maior desenvolvimento econômico. E estendo isso também, além do nosso companheiro Geraldo Altorf, cuja presença já foi registrada, também é o nosso deputado João Paulo Carnebim, que é meu companheiro na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que a cada 2 meses acompanha o balanço do Tesouro e o balanço da Receita e também da despesa. Número 1, eu estou absolutamente convencido de que o próximo presidente da República terá algo que, infelizmente, o atual governo não tem. Não vou falar mal, não tem legitimidade. Pelas razões que as pesquisas mostram e pelo fato de que o rumo que o governo tomou é diverso daquele que prometeu. A chapa que foi eleita em 2014, eu não vou dizer se votei contra, qualquer favor, eu não votei, não propugnava a condução que, afinal, o atual governo federal tentou tomar. Além de ter sido o atual governo abalroado por fatos que todos nós conhecemos no campo da ética, que eu também não vou julgar. Então, eu estou convencido de que a eleição, que vai se realizar no dia 7 e provavelmente no dia 28 de outubro, vai dar ao Brasil possibilidade de voltar a crescer com consistência. A consistência vai depender do conteúdo que seja incorporado à proposta de governo do candidato eleito. Quais serão as reformas inevitáveis? É evidente que, independente do Bradesco, nenhum banco vai ser bom conselheiro para governar. O banco vai investir se achar que lhe é conveniente. E uma das coisas que o Brasil precisa
é desconcentração do crédito. O Brasil só vai ter juros civilizados quando o país tiver menos concentração de crédito, que hoje é um consenso entre economistas. Nós temos 4 bancos de varejo no Brasil. Ou o sistema de crédito cooperativo cresce, a ponto de ter no Brasil o que tem em Santa Catarina, e aí o presidente da JOPM talvez possa me ajudar. Nós temos em Santa Catarina mais de 20% das operações ativas realizadas por organismos de associação de crédito. No Brasil, infelizmente, o percentual é menor. E nós somos apenas 3% da população, e 4, 5, 6, dependendo do caso, da economia nacional. Então, nós precisamos desconcentrar, coisa que nenhum banco quer. Porque o que eles fazem é concentrar. E se pudesse concentrar mais, os fariam. Então, com todo respeito a todos os bancos, eu os tenho como entidade muito importante para a produção, para o financiamento, mas não para aconselhamento político. Eles podem advertir, mas não recomendar. Primeiro, reforma fiscal, ou seja, antes, reforma tributária. Eu tenho a sensação de que o projeto, que é relatado pelo deputado Luiz Carlos Raul, que já esteve aqui em Joinville fazendo palestra, já esteve na Fiesp, aqui na Associação Comercial. Eu não pude vir porque tivemos uma votação aqui. Teve em Jaraguá do Sul, teve na Fiesp. É um homem de grande competência, meu amigo pessoal, há muitos anos, mais de 20 anos, que conta com a cooperação de um ilustre joinvilense na parte de tecnologia de informação, que é o Miguel Aburrado. Você vê que eu estou, me permito, agradando aos dois lados do Rio Jordão. Né? Aos filhos de Ibrahim e aos filhos de Abraão. São nomes do mesmo pai. O pai é o meu, são igual a mãe, viu? Então, mesmo neutra, a reforma tributária vai permitir um ganho de PIB. Só pela simplicidade e não cumulatividade do tributo. No mínimo, 1% do PIB nós vamos ganhar com isso. Se apertar mais a conta, mais de 0,5%. Eu tenho a sensação, não sei se o João Paulo concorda, de que nós poderemos ter aprovado na Câmara dos Deputados, não no Congresso, a proposta de reforma tributária neste ano ainda. Podemos. Segundo, quem assistiu hoje, eu até não consegui gravar completamente o que disse, o candidato do PT hoje, falando sobre a reforma necessária do PT, disse o seguinte: reforma da Previdência nas aposentadorias especiais, ou seja, ligadas ao serviço público. Eu escutei isso. E acompanhei as propostas que o governo da então presidente Dilma fez para a reforma da Previdência. Infelizmente, o atual governo, e eu não vou entrar em maiores detalhes, não teve a coragem de saber o que priorizar. Ele desenhou e aprovou na Comissão Especial da Câmara uma proposta de reforma da Previdência em termos de justiça insustentável. Ignorou o serviço público, passou para o lado. E focou o trabalhador do rural e o trabalhador do chão de fábrica, que não são os causadores, nem per capita, nem no bruto, ou seja, nem relativa, nem absolutamente, os causadores do nosso déficit previdenciário. O de chão de fábrica, o trabalhador da iniciativa privada, vamos dizer assim, é o que menos precisa de intervenção legal em matéria de previdência. O trabalhador do campo precisa ter um mecanismo de financiamento, que o agronegócio brasileiro não arquitetou ainda. É um peso exclusivo do governo. E no caso do serviço público, apesar de todos os últimos governos, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, menos este,
todos tentaram, de alguma forma, reduzir este déficit que é gerado, eu repito, pelo serviço público. Que, do jeito que vai, pode nos levar àquela situação que o Wilson Kleinobin profetizava. Daqui a pouco nós vamos arrecadar para pagar os que não estão mais trabalhando. É o que acontece no Rio Grande do Sul, que tem já mais de 60% do seu quadro de servidores aqui. Quer dizer, é impossível, isso não é sustentável. Então, o financiamento no serviço público é crucial, e eu escutei hoje, naquele relatório do Jornal do Almoço da Globo, inclusive, não entrou em detalhe, mas abordou isso. Eu escutei isso. Sabe por quê? Porque eles propunham isso também. O que nós não tivemos no atual governo, eu quero reduzir crítica, foi a coragem e a legitimidade para dar essa escala de prioridade. Uma coisa é a idade. Eu comentava com o Geraldo Altoff, quando nós vimos aqui, quem nasceu em 1910, nasceu com a expectativa de vida de 34 anos. Vou repetir. Quem nasceu há 100 anos tinha a expectativa de viver 34. Quem nasce agora tem a expectativa de 80. Então, a questão de correção da idade é inevitável. Não tem partido, não tem ideologia, não tem religião que mude. Vou te dar um livro para ler. Quem já leu aqui o Sapiens, do Yuval Noah Harari? Todo mundo. Página 264. Sobre como é que foi criado o Royal Scottish Widows, por pastores presbiterianos da Escócia. Em 1740 fizeram a previsão, 25 anos depois fizeram a avaliação, tinham errado por 1 libra. Hoje, o Royal Scottish Widows tem um patrimônio de 100 bilhões de libras esterlinas. Idade é uma coisa que você tem que... Isso não é reforma da Previdência. Isso é demografia e cálculo atuarial. Quando nós falamos de reforma da Previdência, qual será o encargo que o Estado, no nosso caso, ou o garantidor, no caso do Fundo de Previdência, vai ter que arcar sem quebrar. Seja o Estado, seja o privado, não pode arcar com um compromisso fixo que se estabelece por regras antigas, considerando expectativa de vida diferente e direitos, especialmente quanto ao volume. Então, eu estou focalizando na reforma da Previdência porque ela é a mais controversa. Que reforma da Previdência nós vamos ter? Obrigatoriamente dando prioridade para a revisão no serviço público. E a partir dali, no subsequente que couber, mas não prioritariamente, como fez o atual governo com o texto. Então, a expressão reforma da Previdência tem sentido vário. E eu queria focalizar isso. Além disso, nós precisamos prosseguir na reforma política, com a redução do número de partidos, com a proibição de loteamento de governo. Existe já uma emenda constitucional, eu sou o segundo subscritor dela. Nós não podemos ter um governo partilhado por partidos políticos, fazendo de cada gavetinha um ponto para colher o butim. Deu para entender? Para colher uma benesse. E falo isso com uma modesta autoridade, que eu não tenho ninguém indicado, nem neste, nem no governo anterior. Por quê? Porque eu não teria liberdade para exercer o meu mandato se eu tivesse nomeado um ministro, se eu tivesse nomeado um assessor e teria que votar para manter o emprego deles. Que representante é esse? Isso vale para todas as esferas de governo. Ou nós adotamos a meritocracia, que faz com que em Joinville nós tenhamos um parque, não só industrial, mas um conjunto de atividades que chega à eficiência, ou nós vamos nos conformar com a mediocridade. Então, essas são as reformas. Repito: tributária, previdência, reforma política, passando pela redução do número de partidos, proibição de coligação nas eleições proporcionais,
e outras mais que estabeleçam um compartimento entre a atividade política, a parte político-partidária e a gestão. Eu peço desculpa, mas eu faço questão de saber se o meu candidato ao senador, tanto quanto eu, gostaria de acrescentar alguma coisa que ele vai ter igual responsabilidade. Eu peço permissão, só para alcançar o... Ele é o meu candidato. Renato, eu vou ser bem objetivo, 2 minutinhos. Vai acontecer as reformas, sim, independente de quem seja o presidente da República. E só com ele acontecem as reformas. O sul do Brasil, o sudeste, vota muito pela opinião pública. O nordeste e o norte, onde está a maioria, vota pelo interesse do governo. Se você não tiver um governo forte exercendo esse papel, você nunca vai conseguir fazer as reformas estruturais. Então, na entrada, no prazo de até 6 meses, o novo presidente da República tem que apresentar um conjunto das propostas, das reformas, e elas têm todas as chances, eu diria 100% de chance de aprovar. A sociedade já mudou. A sociedade quer essa reforma. E ela parte basicamente de um primeiro momento, quer dizer, o déficit fiscal. Nos últimos 5 anos, nós geramos quase R$1 trilhão de déficit fiscal. O orçamento de 2019 propõe 180 bilhões e nesse 170. É impossível sobreviver a isso. Eu não tenho dúvida, as reformas irão acontecer e eu quero estar ao lado do Espírito Santo e dos outros para nós fazermos juntos apoiar esse trabalho. Muito obrigado. Muito bem. A próxima, Renato faz uma pergunta mais fácil, não? Então, muito obrigado, ex-governador Esperidião e ex-governador Raimundo, pela resposta. Muito obrigado, Renato, também que fez para ele, não fez para mim. Na sequência, Joel Oliveira, diretor corporativo da Schultz S.A. Pois não. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, eu gostei do compromisso do candidato a governador, Melísio, sobre que não vai aumentar impostos. Devo entender também que está contemplado nesse não aumentar impostos também não tirar os benefícios existentes. Na verdade, se comete um equívoco com essa história de desoneração fiscal. E no período eleitoral, cada um usa a bandeira que lhe convém. No entanto, tem que ter clareza. Quem paga imposto não é empresário, não é indústria, não é comércio, não é varejo. Quem paga imposto é consumidor. Nós, empresários, somos gestores da massa tributária. Quando se fala em diminuir ou acabar com a desoneração, é aumento de carga tributária. Pura, não tem? Que na ponta, alguém vai pagar mais. Aliás, o governo que está, tem uns 2 meses, fez uma medida provisória, 220, que você deve lembrar, dizendo que ia baixar para a indústria, de 17 para 12 o ICMS. Publicou no Diário Catarinense, a manchete era: o Estado propõe redução de 17 para 12 o ICMS da indústria. No lado, no mesmo jornal, na página seguinte, o Estado prevê aumentar 60 milhões na sua receita. É muita esperteza. Você diminui para aumentar a receita, não para aumentar a atividade econômica, porque o fato de desonerar uma parte não era as outras. Nesse caso específico, quando não vamos aumentar impostos, não vamos aumentar e sempre que possível vamos baixar. Desoneração fiscal, ela vai continuar ou aumentar, porque desoneração fiscal tem que ser agressiva para atrair empregos, para atrair investimentos e não perdermos, porque estamos perdendo para a Bahia uma série de investimentos que, além do emprego que se perde uma receita tributária. Se nós hoje acabássemos com a desoneração fiscal, alguns dizem que nós arrecadaríamos 6 bilhões a mais que poderíamos investir em segurança pública e saúde. É uma balela. Ao invés de 6 bilhões, íamos arrecadar menos, porque no mês seguinte o capital se desloca para São Paulo, para Bahia, para Minas Gerais. Então, isso, absoluta transparência. O que nós precisamos constantemente melhorar é os instrumentos de medição, de distribuição para uma outra área, de forma que o Estado exerça a sua missão, que é regular oportunidades. E competitividade é oportunidade. A desoneração será, desta forma, mantida e ampliada. Nós somos pequenos, mas exportadores. Portanto, nós temos que ter leveza na nossa atitude e muita agressividade na questão econômica. A segunda pergunta é: eu vejo muito compromisso pelo programa do governo, mas pode-se perceber perder muitas conquistas do passado, realizações, não importa o governo. E eu não ouço, eu não vejo, não leio
alguma coisa de compromisso em relação a manter o que se tem. Porque hoje a gente já vê escolas que estão se deteriorando, pontes que estão caindo, ruas que estão intransitáveis, e se vê muito pouco compromisso de candidatos em relação ao programa de manutenção do que existe hoje. Eu preciso fazer justiça no governo do Raimundo, uma investida agora nos últimos 4 anos, quase 5 bilhões de reais em recuperação de rodovias estaduais. E preciso mais de 7 bilhões para fazer a recuperação. Nós ficamos 20 anos por uma opção, uma decisão de fazermos a interligação plena de todos os municípios. Nós migramos todo o esforço de infraestrutura do Estado com as ligações dos municípios. São 295 municípios com ligação asfáltica. Isso já está feito. Agora você tem que voltar a atenção para a manutenção, especialmente das rodovias. Os prédios públicos, nós vamos centralizar toda a obra no único órgão. Hoje nós temos 110 engenheiros espalhados na educação, na saúde. Isso não pode. Nós vamos voltar a ter uma unificação de propósito, uma única unidade central que vai organizar esse processo com os municípios, porque as ações são no município. É muito mais barato, muito mais ágil e muito mais rápido. Essa vai ser a direção a ser usada, mas a sua colocação é muito pertinente. Obrigado, Menísio. Obrigado, Joel. Na sequência, Jonas Dilp, da Tricom. Candidato Menísio, em primeiro lugar, parabéns pelo compromisso assumido em relação à Escola Técnica Tupi. Eu acredito que esse foi um compromisso de última hora, mas sem dúvida nenhuma muito importante para Joinville. E assim como o ex-governador Amin comentou, hoje o nosso estado ele acaba crescendo muito na sustentação de aposentados, né, que cada vez mais cedo vão ocupar um espaço que não é produtivo para o estado. Por isso eu fico muito curioso e gostaria de saber qual o mecanismo que o senhor vai utilizar para trazer de volta esse efetivo de mil militares que estão na reserva. 5 mil. 5 mil, que estão na reserva, para que eles possam voltar à ativa. Deixa eu só antes de fazer essa colocação, acho que é importante eu acabei esquecendo, o Raimundo também não colocou, mas é importante, talvez seja uma das maiores obras que nós realizamos juntos em Santa Catarina com o poder público. Porque o Brasil fala em reforma tributária, em reforma previdenciária, o nosso déficit hoje é de 3 bilhões e 800 todos os anos. Nós gastamos 3 bilhões com saúde e 7 bilhões de catarinenses, e 3 bilhões e 800 com a aposentadoria de 70 mil servidores. Mas é um direito e não há o que reclamar, nós temos que fazer a gestão deles. Em 2015, nós aprovamos aqui em Santa Catarina a reforma da Previdência ideal para os servidores que ingressarem a partir de 2015. O que o Brasil já devia ter feito e não fez. Primeiro, acerta para frente, tem um marco temporal. Nós temos um marco temporal. Quem entrou a partir de 2015 tem sustentabilidade plena. O que nós teremos é que ter nos próximos 15, 20 anos, a curva continua subindo, um processo de desinvestimento de ativos do Estado. Não tem milagre. Nós temos que realizar patrimônio, realizar ativos para sustentar uma despesa corrente crescente que nós vamos ter com previdência, para capitalizar o fundo e permitir desonerar aí 1 bilhão, 1,5 bilhão por ano a fonte sendo do Estado, que permite ações pontuais. Com relação aos policiais, os policiais são aposentados, nós temos uma legislação que nós vamos mudar. Como é que funciona hoje e vem historicamente há 30, 40 anos. Um terceiro sargento, ele completa 30 anos, eu tenho um caso que trabalha comigo, o policial trabalha comigo hoje. Deu 30 anos, tinha 48, começou com 18, 30 anos, 48 anos se aposentou. Quando ele se aposenta, a nossa legislação diz que ele tem uma promoção, né? Terceiro sargento se aposenta como segundo sargento. Então, ele se aposentou para ganhar promoção, isso é um absurdo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que quando deu os 30 anos ele quer se aposentar, ele vai embora, é um direito que ele tem. Agora, se ele quiser permanecer na ativa, ele requer a promoção e continua trabalhando. Porque uma promoção custa R$ 2.300, um novo policial custa R$ 5.700. Essa é a primeira medida. Ficou mais 5 anos, mais requer mais uma promoção, mais 5. Até o interesse do Estado e dele fazer. Com relação aos que se aposentaram, e esses, com essa transição que se fala muito em reforma previdenciária, muito servidor público que interessa para o Estado. Qual é o servidor que interessa para o Estado? Policial, médico, enfermeiro, serviço, porque é a nossa missão. Porque quando você fala em, mas o Estado está com 52% de comprometimento com a folha, não importa. O Estado é um prestador de serviço. O que importa é como é que essa folha está composta.
se é por processos administrativos intermediários ou por serviço na ponta. 5.000 policiais serão 5.000 novos salários de policiais pagos. Porque a aposentadoria é plena e ele vai continuar recebendo. Nós vamos pagar um novo salário de início da carreira para que ele tenha incentivo em voltar a fazer uma atividade que ele tem vocação, tem missão. O policial militar é apegado à farda. E hoje, quando sai com 48 anos, ele vai trabalhar, muitas vezes precisa de segurança de empresa privada, segurança estabilizante noturno, sem proteção de colete à prova de bala, com um passivo da sua atividade de 30 anos com a criminalidade, que não é pouca coisa. Então pode escrever, tem 5.637, para ser justo, policiais que têm aptidão física para voltar ao trabalho. Troco de nome se baixar de 5.000 os que vão querer voluntariamente voltar, porque vão ter um incentivo efetivo financeiro e uma vocação retomada. Então, tenho plena consciência, com estudos feitos, que isso vai ser efetivado já no começo do ano que vem. Aliás, onde é que paga? 1.200 cargos comissionados a menos pagam um salário de 2.500 policiais, só para nós começarmos a troca. Muito bem. Nós temos ainda espaço para uma pergunta. Tem alguns inscritos, mas nós precisamos terminar nossa reunião no horário. Então, Ivan Udler, diretor administrativo da Casa. Fiquei muito feliz com as abordagens hoje. Sabe, a gente percebe aqui um candidato ao governo e também ao Senado, um time bastante sinérgico. Me parece que vocês estão bastante unidos em pensamento, em objetivos. E porque nós estamos vivendo um momento do nosso país onde estamos pedindo eficiência. O Brasil pede eficiência, pede combate ao corporativismo, pede reformas, não é isso? E na carta que o candidato Merizio colocou para Joinville, tem um item que particularmente mexe muito comigo, no sentido de alegria, que é a questão dos bombeiros voluntários. Nós sabemos que é um modelo consolidado na Europa por muitos anos, nos Estados Unidos, até na América Latina, no Chile, por exemplo. E esse modelo, ele parece aqui estar garantido na sua continuidade de subvenção e também na garantia das fiscalizações que hoje já são efetuadas pela corporação. Nós temos hoje mais de 30 corporações no Estado. E, candidato Merizio, esse é um modelo que não poderia ser restringido, talvez só a essas 30 e poucas corporações, mas é um modelo a ser explorado, a ser expandido, inclusive. Parabéns pela inclusão desse tema e alegra muito porque os bombeiros voluntários de Joinville, com 126 anos, são patrimônio da população joinvilense. Parabéns. Essa questão do bombeiro voluntário, eu dizia isso lá atrás, na apresentação da PEC lá na Assembleia, primeiro uma convicção pessoal, porque ela é maior do que os bombeiros. Ela é o exercício de algo nobre que é o voluntariado, que transcende a questão só do bombeiro. Quando se constrói um Estado por equívoco de condução, não importa de quem seja a culpa, constrói muros, dificuldades para que isso seja exercido, nós prestamos um desserviço ao voluntariado como um todo, não só aos bombeiros. Então, incentivar, dar regras claras, apoio integral ao bombeiro, é também mandar uma mensagem para os demais segmentos do que o voluntariado será exercido na sua plenitude. Porque não tem nada mais dignificante para uma sociedade do que o serviço voluntário. Seja na PAI, aliás, nós temos que fazer uma nova, nós vamos fazer uma PAI logo, Joinville, está na carta aqui, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Temos a PAI inteira, a PAI de Joinville, fazer uma novinha em folha. É um absurdo a PAI de Joinville estar hoje, vamos fazer uma nova, pode ter certeza disso. Mas essas questões do voluntariado são fundamentais para que aconteça. E nós, ao defendermos fortemente o voluntariado, o bombeiro voluntário, nós estamos mandando uma mensagem para todos os segmentos do voluntariado. Eu vou pedir permissão ao presidente Moacir, para não encerrar. Antes disso, eu quero pedir que você nos ajude também com os nossos deputados estaduais de Joinville e com os deputados federais. É extremamente importante que nós tenhamos um processo letivo, que seja construído um processo. Eu gostaria muito de ter de Joinville uma bancada da Assembleia que me ajude, inclusive, a aguentar o pau, porque não vai imaginar que essa carta aqui vai dar pouco problema com os outros municípios. É evidente. Só que para mim Joinville é única e eu estou absolutamente disposto a enfrentar
todos os conflitos que tiverem. Agora, tem uma bancada estadual, uma bancada federal que ajude nisso, será muito importante. E eu vou permitir, o João Paulo tem sido comigo um grande parceiro, o João Paulo foi prefeito do Tribunal 2 vezes, tem talvez um complemento que eu não tenho, é a tenacidade no controle do dia a dia administrativo, vai fazer comigo exatamente esse trabalho de governar o governo. Por isso, eu queria que o João Paulo faça sinceramente, se você permitir, de uma forma bem rápida, mas que deixe também aqui a sua colocação, e desde já me considero encerrada a minha participação, quero agradecer muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Quero saudar o Sr. Tomás, o presidente da CIS, juntamente com os demais representantes das entidades, o Fred, o Vitor e o Rudi, que colocaram aqui seus posicionamentos. Saudar, em seus nomes, saudar todos os representantes aqui das empresas e da classe produtiva aqui da cidade nessa noite. Saudar, naturalmente, os nossos dois ex-governadores, nossos candidatos ao Senado, o Esperidião Amin e Raimundo Couto, que compõem o nosso time, e acho que é importante reforçar sempre esse aspecto que foi levantado da unidade, da sinergia que existe, né, na busca dos maiores interesses de Santa Catarina. E, naturalmente, cumprimentar o meu companheiro nessa jornada, nosso líder nessa caminhada, que é o nosso candidato Gelson Merizio, de forma muito breve, reconhecer e reafirmar aquele que tem sido os nossos compromissos, não só com o Joinville, mas com o Estado de Santa Catarina, de governar o governo, de buscar, através com muita coragem, tenacidade, disciplina, conforme o Merizio vem demonstrando ao longo dessa caminhada, na firmeza dos seus posicionamentos, na clareza daquilo que se diz, não apenas do que se vai fazer, mas como se vai fazer, acima de tudo, que é fundamental, na ousadia e na coragem das suas proposições, fazemos o melhor pelo nosso Estado. Então, que nós estamos aqui juntos, e o documento que foi entregue e assinado por nós dois hoje é uma demonstração clara do nosso compromisso com Joinville, o reconhecimento da importância da cidade de Joinville para o Estado de Santa Catarina, para a construção da sua história, e o nosso compromisso de estarmos presentes, não apenas a nossa presença física, mas acima de tudo na presença do Estado, na sua ação, na busca da solução dos problemas e das questões relacionadas a Joinville e ao norte de Santa Catarina, que nós certamente construiremos juntos com cada um de vocês ao longo dos próximos 4 anos. Muito obrigado. Para quem conhece o Klein, João Paulo Klein e o Gelson Merizio, sabe que coragem não lhes falta, né? E assinar um documento desse precisa ter coragem. Mas antes de encerrar, vou pedir que o ex-governador e ex-senador Esperidião Amin, também ex-governador e ex-senador Raimundo Colombo, também eu vou usar, viu, Esperidião, 1 minuto líquido. Líquido, né, Moa? É líquido. Vou marcar aí. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, pedir desculpas se eu me excedi no tempo da resposta ao Renato, mas foi uma pergunta complexa. Quero saudar aqui as presenças do nosso senador Geraldo Alfonso, meu companheiro de chapa, do James e do Alonso, juntamente com o nosso Nilo Kennedy, engalando a Câmara de Vereadores de Joinville, cumprimentar os nossos candidatos a deputado, vou falar dos que eu vi, eu faço questão de mencionar, da Marilise, do Rodrigo Tomásio, o Otávio Lobo, o Anerísio e o Sidney Zara, são esses os que eu consigo ver aqui. Se eu tiver esquecido alguém... O Lúcio Mal. Lúcio Mal, do Novos Democratas. eu devia ver, mas não consegui enxergar. Então, por quê? Porque nós fazemos parte de um time, e é em nome deste time que nós estamos aqui, para sermos solidários com o Merizio, com o João Paulo Carimim, e absolutamente solidários com os nossos candidatos e candidatas ao deputado, e com o nosso candidato ao senador, Raimundo Colombo. Muito obrigado. Quero aproveitar o Moacir Tomás, o Merizio e o João Paulo, nosso companheiro de caminhada, e o meu companheiro, o
Esperidião, saudando ele, saudando a todos os candidatos que o Esperidião já nominou. Acho uma reunião como essa, uma reunião significativa para o futuro de Santa Catarina, onde você reúne pessoas que têm liderança para assumir um compromisso em conjunto. Parabéns ao Merizio pela coragem. Eu lembro, há muitos anos atrás, nós assumimos um compromisso também aqui, de não aumentar impostos. Foi uma decisão que, na hora, eu disse, tomara que eu consiga cumprir, porque... E a crise veio, a pressão foi muito violenta, a maioria dos estados brasileiros aumentaram impostos, está lá o secretário da Amazônia que ficou de cabelo branco, e nós resolvemos escolher o caminho mais difícil, que era fazer o Estado cortar nas suas custas e não repassar para a sociedade. Essa talvez, quando você avalia um governo, você considera muitas obras físicas, porque elas têm inauguração, você enxerga elas. Mas essa talvez tenha sido a obra mais concreta do governo do Estado. Se não vejamos, e a maior contribuição veio de Joinville. Um pequeno estado do Brasil, no ano de 2017, para pegar só ele como referência, foi o estado que mais gerou empregos do Brasil. Mais que São Paulo, Rio, aliás, o Rio de Janeiro perdeu 98 mil vagas, Santa Catarina abriu 40 mil novas vagas. O crescimento do PIB no Brasil, pelo Banco Central, foi 1%. O de Santa Catarina foi 4,3%. Talvez isso fique escondido, talvez isso não terá a placa de inauguração. Mas a segurança jurídica que isso estabeleceu fez com que o nosso Estado trabalhasse na crise, como diz muito bem o Esperidião, sem susto. A segurança jurídica é o crédito de um governo. Se ele muda as regras a todo momento, ele perde credibilidade, autoridade e volta a criar problemas. A partir do momento que a sociedade está trabalhando, que a vida está normal, mesmo no meio de uma crise, e o governo assume para si as responsabilidades, é claro, você tem que ter habilidade, humildade para conseguir contornar tudo isso, você consegue trazer o resultado. Os números de Santa Catarina falam por si. O Merizio fez referência, para ser objetivo não tinha feito ali, mas a reforma da Previdência em Santa Catarina, nós conseguimos fazer logo depois da eleição de 2014. A gente chegou com força, como chega agora o presidente da República, e o Merizio era o presidente da Assembleia. Nós fizemos a reforma, os novos funcionários, a partir de 2015, do teto salarial, e não só do Executivo, os juízes, os promotores, os membros do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo, o Estado catarinense, todos, inclusive o setor militar, o teto é 5.700 da Previdência Geral. Ninguém pode ganhar mais do que isso. Quem quiser ganhar mais do que isso terá o fundo complementar. Isso já é lei desde 2015. Nós conseguimos uma coisa inacreditável, passar de 11 para 14 a contribuição dos servidores, de 11 para 12, 12 para 13, 13 para 14. Nenhum outro Estado conseguiu. Talvez haja da minha parte agora uma rejeição com as corporações. Mas a política, você tem que ter coragem para enfrentar desafios como esse. Eu acredito na coragem do Merizio e do João Paulo. Acredito na capacidade de eles fazerem e liderarem esse trabalho. E continuarem e melhorarem cada vez mais o nosso querido Estado de Santa Catarina. Cabe a mim, ao Esperidião, lá em Brasília. E nós estamos unidos. Eu acho que se nós conseguirmos chegar juntos, somando as nossas forças, o impacto e a força da voz catarinense fica ainda mais forte. E, sinceramente, o presidente da República precisará ter no Senado pessoas com bom senso, com experiência, com vivência, para poder ajudar a orientar momentos muito difíceis que nós teremos, decisões muito duras que nós temos que tomar, e serão impopulares, com certeza, mas que vão modificar o Brasil para sempre. Nós não podemos perder essa oportunidade. É uma chance de mudar o Brasil, não por um governo, mas por muitos e muitos anos. Não é apenas fazer um remendo, é realmente consertar. Eu acredito muito, tenho esperança, e acredito que uma reunião como essa, ela dá qualidade, ela dá força a quem procura liderar, e ela dá compromissos que nos dão rumo para o futuro. Parabéns ao Merizio pela iniciativa, a CIG por ter reunido todos nós, e Deus proteja eu, o Esperidião no Senado, João Paulo, Merizio, todos os nossos candidatos, mas sobretudo a sociedade brasileira, especialmente a catarinense. Um abraço a todos. Desculpe. Na próxima segunda-feira, documento idêntico ao que entregamos agora ao candidato Merizio será entregue ao candidato Mauro Mariani. Estão todos convidados. Quando puder vir, não tem problema. Em nome do Frederico, do Fred da CDL, do Cochella da Prodem e do Rude da Comac,
Eu agradeço a presença de todos, de modo especial do Gelson, do João Paulo Claribim, do Esperidião e do Raimundo Colombo. A todos, muito obrigado e está encerrada a reunião. Presidente.